Olá, bom dia, alunos do 8º ano da Escola Dinâmica. Hoje iremos iniciar o nosso capítulo 5 do livro, que está referente às questões naturais do continente asiático, Oceania e Europa, né? O continente asiático apresenta uma extensão territorial de cerca de 44,5 milhões de quilômetros quadrados. É o continente mais extenso do planeta. Ao leste temos o Estreito de Bering como fronteira desse continente. Ao oeste a cadeia de montanha do Cáucaso e os Montes Urais. Os Montes Urais é uma cadeia de montanha antiga e desgastada. São consolidadas a principal divisão entre a Europa e a Ásia, né? Então, os Montes Urais justamente essa divisão entre a Europa e a Ásia. Na parte setentrional, ou seja, ao norte do continente, eu tenho o Oceano Glacial Ártico como limite orogênico e os oceanos Índico e Pacífico ao sudeste e ao sul do continente asiático, né? O continente asiático está localizado no hemisfério norte do planeta, desde a Indonésia, chegando às mais altas latitudes do norte da Rússia, tendo essa região uma região extremamente fria durante o ano todo, principalmente no norte da Rússia. A Rússia é um país tão gigantesco que atinge não só o continente asiático, como também o continente europeu, devido à sua extensão territorial no sentido leste-oeste. Podemos encontrar nesse continente climas tropicais mais ao sul, subtropicais, temperados e até polares mais ao norte. Se entendermos, estendemos desde o Japão mais ao leste até os Montes Urais, na Rússia, a oeste, são as faixas mais longitudinais, fazendo a Ásia o continente com mais fusos horários do mundo, devido justamente a essa extensão territorial no sentido leste-oeste. Grande destaque dessa região é o relevo com grandes cadeias de montanhas, com as maiores altitudes do mundo, principalmente a cadeia do Himalaia, que é considerado o teto do mundo. Mas por que nós temos essas altas altitudes no continente asiático? Destaque também aí para o Monte Everest, né? E a cadeia do Himalaia, que supera até 8.800 metros de altitude. É justamente por conta da sua idade geológica. Esse continente, ele apresenta uma idade geológica um tanto quanto jovem, digamos assim, e por conta disso está em constante transformação devido ao quê? Devido à sua manifestação sísmica existente na região. Ou seja, eu tenho uma grande quantidade de movimentos orogenéticos e epirogenéticos das placas tectônicas, promovendo aí um soerguimento de cadeias de montanhas, principalmente nas porções mais centrais do continente e no extremo leste também do continente asiático. Nas porções centrais nós temos a Cordilheira do Himalaia, considerado o teto do mundo, e essa área apresenta uma grande atividade sísmica com presença de vulcões ativos. O relevo asiático tem como destaque os planaltos elevados, as extensas e férteis planícies e as cadeias montanhosas. Encontramos as planícies do norte, no território siberiano. Ao sul encontramos os planaltos e depressões, e no centro do continente temos as cadeias montanhosas, que são destaque na Ásia. Dentre as principais, temos uma grande cadeia que se estende da Anatólia até Panir. Como as montanhas do Cáucaso, os montes dos Zagros, em Indochuk
Himalaia e a bacia do rio Colima. Em segundo plano, devemos as altitudes mais modestas. Se compararmos o primeiro conjunto temos os Montes Urais e as montanhas da Nova Zâmbia. Então, com isso, nós temos toda a formação de relevo encontrado na região asiática. A origem do relevo asiático remota das primeiras movimentações tectônicas da Pangeia, há aproximadamente cerca de 200 milhões de anos que se representou o formato dos continentes atuais. A movimentação de enormes placas tectônicas deu uma configuração ao território asiático com muitas áreas de tectonismo por movimentos convergentes nas bordas das placas. Ao mesmo tempo, temos uma região central quanto leste do continente. As grandes cadeias montanhosas estão relacionadas a esses movimentos resultados da cadeia orogênica e desdobramentos modernos, justamente porque a região asiática é composta por dobramentos modernos que faz com que haja essas enormes cadeias de montanhas por conta dos choques horizontais entre as placas tectônicas que provocam esse segmento, justamente são os dobramentos modernos que se dá na crosta terrestre da região asiática. Um dos destaques do continente asiático é a atividade vulcânica bastante intensa resultante dos movimentos orogenéticos ao leste. Existe um intenso anel conhecido como Círculo de Fogo do Pacífico, onde ocorrem vulcões, por vezes tsunamis resultantes dos terremotos, principalmente nas penínsulas do Kamchatka e nas ilhas de Kurilhas. Na parte central da Ásia encontramos os planaltos da Mongólia e a planície do norte da China, as estepes do Cazaquistão, do Quirguistão e do Zisin, a bacia do Tarim, a depressão de Zidugária e a Tumarina, por fim, a planície do deserto de Kobe. Então são essas formações de relevo que temos na região asiática. Então a formação do relevo da Ásia, ele é muito complexa justamente por conta das questões da idade geológica do continente asiático. E aí, consequentemente, eu tenho áreas com grandes elevações de relevo e áreas com grandes rebaixamento de relevo, áreas com planícies e áreas com cadeias de montanhas. E aí, consequentemente, eu tenho essa variação muito grande no relevo. Com relação à hidrografia, apesar do continente asiático apresentar uma grande bacia hidrográfica, um grande território, as bacias hidrográficas não são de grande extensão territorial. A hidrografia, para ter ideia, são alguns rios de importância na Ásia, como o rio Ganges, o rio Amarelo, o rio Ganges na Índia, o rio Amarelo e o rio Azul na China, o rio Hindu também na Índia, porém não são rios que têm um grande potencial em termos de produção energética. Esses rios, eles têm, na realidade, um potencial em termos de irrigação, já que boa parte do continente asiático vive basicamente da exploração e o cultivo do arroz, ao que, consequentemente, acaba sendo fortalecido assim pela irrigação das águas desses rios principais aí da Ásia. Já o clima asiático, como o continente asiático, ele é recortado basicamente pelo Trópico de Câncer e o Ciclo Polar Ártico, além de pegar aí também uma pequena extensão da linha do Equador. O clima asiático ele vai apresentar uma variedade muito grande, tendo aí um clima mediterrâneo, com verões secos e quentes, e invernos amenos, mais chuvosos. Ocorre na Ásia Ocidental e principalmente no litoral do continente do Oriente Médio. O clima polar e o subpolar, que está localizado já lá no norte da Ásia, basicamente na Rússia, chamado de siberiano devido às altas latitudes e temperaturas baixas com médias térmicas entre 28 graus negativos e 34 graus. Possui
invernos rigorosos e neve e cobre o solo por quase 6 meses. No verão as temperaturas não passam de 0 graus, mas são suficientes para derreter a neve e permitir o aparecimento da vegetação. O clima frio subpolar aparece parte central da Rússia e é muito influenciado pela continentalidade por estar bem na linha do Círculo Polar Ártico. De invernos congelantes durante pouco mais de 7 meses, os verões quentes, além de baixos índices de pluviosidade o ano todo, é uma das regiões com um dos climas mais extremos do planeta. O clima árido, predominante da Ásia Central, possui precipitações que não ultrapassam 250 milímetros devido a estar localizado num deserto, e aí, consequentemente, a amplitude térmica também é muito grande. A amplitude térmica é a diferença entre a maior e a menor temperatura diária, chamada de amplitude térmica. Os verões, tanto mais chuvosos por estar em latitude média, temperaturas e baixas no inverno, e no verão amena com desertos do clima da Mongólia e com temperaturas altas durante o dia e que a temperatura durante a noite, que é a chamada amplitude térmica elevada, diferença da maior e da menor temperatura diária. No clima médio temos um clima desértico tropical e subtropical quente no norte do Paquistão e parte do centro do Irã, onde a temperatura chega a 35 graus e baixa precipitação no inverno. Climas temperados, que também ocorrem na região asiática. Esse clima temperado ele apresenta as 4 estações do ano bem definidas: verão, outono, inverno e primavera, propícios a tufões e tornados nessa região. No nordeste da Ásia temos o temperado oceânico com médias térmicas mais amenas, com verões influenciados pelas monções e com altas precipitações em invernos secos. Como nos climas litorâneos, a marinidade regula a temperatura, impedindo a amplitude térmica muito acentuadas. O clima temperado continental é mais evidente na região central da Ásia, principalmente no sudeste da República da Rússia, e possui amplitude térmica muito acentuada e temperaturas médias muito baixas no inverno devido ao efeito da continentalidade, com verões quentes, quantidade de chuvas anuais concentradas nessa época da primavera. O clima tropical predomina no sul da Ásia, na Filipina e Indonésia, e outra ilha. São 2 estações nesse clima com verões quentes e chuvosos, invernos mais secos na parte central da Índia e no Vietnã, sempre com médias térmicas altas no ano inteiro. O sul da Índia e o sudoeste da Indochina são influenciados pelas monções. O clima de monções é um clima específico da Ásia, não ocorre em lugar nenhum do mundo, a não ser na Ásia, né? Toda vez que eu ouvi falar do clima de monções, é justamente em algum país asiático, porque ele é influenciado pelas águas do Oceano Índico e do Pacífico, e aí as monções só ocorrem na Ásia. As monções continentais, eles retiram a umidade do continente, deixando secas severas do continente asiático. Já as monções marítimas levam a umidade do oceano para dentro do continente, provocando chuvas torrenciais na região da Ásia. Já o clima subtropical ocorre no Japão, norte da Índia, sudeste da China. É muito influenciado pelas monções, com invernos secos e verões chuvosos. No norte da Índia, com latitudes médias, temos invernos mais secos e verões influenciados pela umidade que vem do oceano, com altas pluviosidades do fenômeno de monções. Já o Japão, no sudeste da China, as precipitações são distribuídas ao longo do ano, com invernos rigorosos devido à latitude mais acentuada de verões quentes. Domínios morfoclimáticos, ou seja, a vegetação da Ásia. A Ásia, por ter uma variedade climática muito grande, também vai apresentar uma grande variedade vegetacional. Ocorre no sul e sudeste do continente e ao leste da Índia o clima de floresta tropical,
onde a incidência de energia solar e umidade acentuada favorece o desenvolvimento de espécies vegetais, bem como sua multiplicidade de espécies animais. A floresta pluvial tropical possui estratificação vertical devido à diversidade de árvores e perenes, altas elevadas até 4 metros. Por vezes aparecem algumas árvores mais altas que se elevam até 55 metros de altitude. Estepes e pradarias. As estepes ocupam parte central da Ásia e não possuem espécies de porte arbóreo, sendo composta principalmente por herbáceas de porte pequeno devido ao baixo índice de pluviosidade, pois os climas predominantes são áridos e frios. As pradarias são formações vegetais em que predominam as gramíneas, formando altas pastagens influenciadas pelo clima com baixas temperaturas das regiões do centro-sul da Rússia, sul da China, norte da Coreia e norte do norte, e também do noroeste da Mongólia. As herbáceas, que são as ervas, elas também aparecem nessas regiões de estepe e favorecem a homogeneidade da vegetação de baixa biodiversidade. Já a tundra é uma vegetação que ocorre no norte da Rússia, na Sibéria também, e, consequentemente, no extremo norte da Ásia, onde é formada por líquens e musgos. É uma vegetação adaptada a uma temperatura muito baixa e funciona como alimentos para animais endêmicos da região asiática, como os alces, que se alimentam dessa vegetação. A vegetação mediterrânea, na parte ocidental do Oriente Médio, banhada pelo mar Mediterrâneo, aparece uma vegetação esparsa composta de espécies de porte arbustivo, também arbóreo. Os verões quentes e secos, com invernos frios e chuvosos, conferem um bioma de vegetação mediterrânea um aspecto peculiar. A taiga, floresta conífera e floresta boreal é a mesma coisa. Essa vegetação de taiga ou floresta conífera boreal é uma vegetação que é considerada a maior floresta do mundo. A taiga, floresta conífera boreal. Por que a maior floresta do mundo? A maior floresta homogênea, porque ela, além de abraçar a Ásia, também abraça a Europa e a América do Norte. Essa vegetação é composta por pinheiros, com folhas aciculifoliadas, ou seja, em forma de agulha, para evitar o contato com o ar frio durante o inverno e o outono. A floresta conífera na Ásia são consideradas as maiores florestas do mundo, pois sua extensão vai de oeste a leste, desde a Rússia passando pelo norte da China até o Japão, na presença de clima subpolar, onde enfrentam um clima árido com médias térmicas abaixo de zero ou maior parte do ano. São chamadas de coníferas porque predominam os pinheiros com forma de cone e folhas são em formas de agulhas adaptadas ao clima, com pouca água disponível e com aspecto de homogeneidade, sem maior diversidade de espécies vegetais e animais. Já as savanas, que é uma vegetação que aparece com essa denominação na África, porém ela vai aparecer também na Ásia. As savanas são presentes nas zonas de transição entre os desertos e áreas tropicais da parte oriental, no norte com as estepes e pradarias, e aparecem como algumas manchas e parte da Índia no Paquistão. As savanas predominam as gramíneas com presença de arbustos e pequeno porte e podem ser também consideradas vegetação xerófila ou xerófita, que são formadas por cactáceos como cacto, mandacaru, xique-xique, acumulando água em seu caule, para sobreviver aos longos períodos de estiagem. Apresentam também uma pseudofolha que é coberta por espinhos, ao qual vai compor essa formação vegetal típica das regiões desérticas e das savanas da
Ásia, né? Então, são essas as coberturas vegetais encontradas no continente asiático. Já na Oceania, né? A Oceania é o menor continente do planeta, com uma área em torno de 8,5 milhões de quilômetros quadrados, formados por ilhas continentais e de corais vulcânicas da Melanésia, Micronésia, Polinésia e pela Austrália, que é uma plataforma continental. A Austrália se desloca por e domina 85% do território da Oceania. A Austrália é a maior porção de terra contínua da Oceania, formada em intensa plataforma continental que está entre os maiores países do mundo, com 7,69 milhões de quilômetros quadrados. Está isolada no centro da placa indo-australiana e não sofre com eventos geológicos como terremotos, vulcões, e possui rochas muito antigas de formação do seu território, já bastante desgastado. Das mais de 10 mil ilhas contidas na Oceania, a região da Polinésia está mais ao leste do Oceano Pacífico. É um conjunto de ilhas mais distante da Austrália, de origem predominantemente vulcânica, tem como características o pico de mais de 2.400 metros acima do nível do mar. As maiores e mais habitadas ilhas da Polinésia são Tuamotu, Tahiti, Midway, Samoa, Tonga, Bora Bora, Cook e o Havaí. O Havaí faz parte dos Estados Unidos, né, e não da Austrália. Além das ilhas vulcânicas, essa região aparece com a maior concentração de atols, né, do mundo, centenas de ilhas menores de origem coralíneas. A Melanésia, esta é a parte central da Oceania, possui algumas das maiores ilhas do continente, como Papua Nova Guiné, Tuvalu, Nauru, Vanuatu, Fiji, Ilhas Salomão, o arquipélago de Bismarck, de rochas cristalinas bem antigas que formam a Austrália. A ilha de Marianas, Kiribati, Palau, Marshall, Coralinas Guam e etc. São as principais ilhas da Micronésia, nordeste da Austrália. Ao norte da Melanésia formam ilhas coralinas e vulcânicas. O relevo é importante salientar que o relevo da Oceania está dividido em 4 regiões com diferentes características geomorfológicas: a do Pacífico e os geoclimas da Tanzânia, escudos australianos, arcos melanos e zelandês. A unidade geomorfológica do Pacífico aparece principalmente na Polinésia, que adentra no oceano formando ilhas vulcânicas coralinas. Fica numa região assísmica, embora no passado tivesse uma intensa atividade geológica, como profundidades entre 4 e 6 mil metros, e sua costa é mais delgada em relação às outras regiões do assoalho oceânico do mundo, com 5 km em média. Na parte oriental, ao sudeste da Austrália, a região da Tanzânia, aparece os geoclimas, demonstrando as maiores altitudes da Austrália. O geoclima, com estruturas geológicas gigantescas na forma da bacia alongada, sofrem sedimentação intensa de áreas periféricas e depois passam por um processo de soerguimento com formação de cadeias de montanhas a 300 km dentro da formação das cadeias montanhosas. Então, essa região ela é muito diversificada em termos de relevo, né? Com relação ao clima da Austrália, a Austrália é dividido em 7 tipos climáticos: o clima tropical úmido, tropical seco, subtropical quente úmido, o subtropical quente mediterrâneo, o subtropical úmido, o árido e o de altas montanhas. O tropical úmido se estende desde da ilha de Papua Nova Guiné, passando pela Guiné até o norte
da Austrália, apresentando aí verões chuvosos, né, e sol durante praticamente o ano todo. Já o tropical seco, né, abrange aí a porção que vai do centro da Austrália até quase ao norte do continente, apresentando aí verões secos, ou verões secos na realidade, e o inverno também com pouca precipitação, a não ser na porção próxima ao litoral. Já o subtropical quente e úmido apresenta as 4 estações do ano bem definida, outono, verão, inverno e primavera, né? Na região do qual esse clima ele vai apresentar aí, principalmente durante o verão, uma grande quantidade de chuvas durante esse período, não é? E ele abrange a porção sul e sudoeste do território australiano. Já o clima árido, o clima árido apresenta no extremo leste da Austrália, onde tem ali Sydney, Canberra e Brisbane, né? Além da ilha de Wellington, lá próxima à Nova Zelândia, onde vai apresentar esse clima árido com uma estiagem muito prolongada. E o clima de altas montanhas já está localizado aí nas porções do próximo encrochado na realidade das regiões de clima árido, onde vai ser uma influência de temperaturas muito baixas, influenciado pela altitude. E aí, consequentemente, você vai ter esse clima de altas montanhas, essa região com temperaturas muito baixas na região, né? A vegetação da Austrália é composta por uma vegetação de floresta tropical, né, que abrange aí o sul do país, da Austrália, a floresta subtropical, também abrangendo também essa área do sul, áreas de eucalipto, floresta de eucalipto, que corresponde o norte da Austrália e parte também do leste da Austrália, mas não o extremo leste, porque no extremo leste você vai ter a presença aí das savanas, né, e os semidesertos e os desertos, constituindo as porções centrais do continente, da Austrália na realidade. Aí você vai ter essa presença de vegetação. Lembrando que a vegetação é o espelho do clima. Para cada tipo de clima, eu vou ter uma vegetação específica para a região. Então, gente, eu vou encerrando aqui a nossa aula na próxima semana. Hoje a gente está com um barulho aqui, pessoal chamando para entrar ali, mas na próxima semana a gente vai ver aqui a hidrografia, né, da Austrália, e entramos também no continente europeu, ok? Então, tenham uma excelente semana, fiquem com Deus e até a próxima, ok? Um abraço.